Então a gente vai passar, agora é o momento. Aquele momento, quadro Santista Pistola agora. Você aí que gosta de uma risadola. Eu me segurei até, eu não fui muito a gente vai falar sobre Cruzeiro 2, Santos 1. Santos Futebol Clube. Jogo lá no Independência. 2 gols do Wesley, que passou por um problema complicado. Eu vou deixar você começar a falar sobre esse jogo, não sei se você chegou a acompanhar, mas eu queria que você destacasse aí justamente esse início do Cruzeiro, que é terceiro colocado, Gabriel. O Cruzeiro também é um início muito interessante, vou ter que assumir que me surpreendeu. De 4 jogos são 3 vitórias, contra Bragantino, contra Santos e contra o Grêmio. E assim, para um time que a meta, já dizia o Ronaldo Fenômeno, que a meta é se manter na Série A, 9 pontos de 12 disputados é muito interessante. Sim. Você começar bem o Brasileirão, como eu já comentei com o Botafogo, facilita muito sua vida lá na frente. Então o Cruzeiro começa bem, complica um pouco o Santos, né, Rafa? O Santos caiu para a 14ª colocação e já tem agora o jogo contra o Bahia como uma decisão. É ganhar ou ganhar, não tem outra. É ganhar ou ganhar, não tem conversa. É complicado. Vai com calma. Mas eu vou assim... O que frustra o torcedor é ver que agora, nesse momento do ano, o time começa a dar sinais de um pouco mais de competitividade. Mas isso é muito pouco. Mas não dá para esperar nada, de um time que tem como super contratações o Lucas Lima. Um trio de jogadores e coitados, não é nem culpa deles, Eles que foram contratados. Do Água Santa, não é possível que a diretoria do Santos olhou e achou que contratar esses jogadores resolveriam a situação do Santos, que ficou, vamos lembrar, quase que um mês treinando e não conseguiu apresentar absolutamente nenhuma evolução na mão do Odair Hellmann. Nessas últimas 2 partidas aí agora, contra o News Old Boys pela Sul-Americana, que perdeu, e agora contra o Cruzeiro, que também perdeu, não tem como. O Odair Hellmann vir depois de 2 derrotas e falar em evolução parece uma ofensa com o torcedor. É uma coisa assim, sem sentido. As nossas laterais, infelizmente, são 2 avenidas. O Lucas Pires vive um momento péssimo, o Natan, então, pior ainda. Só que aí o Odair não mexe no time. Jogadores que estavam vindo numa boa sequência, como o Ivonei, como o Sandri, parecem simplesmente terem... Acho que, não sei, eu não estou sabendo, mas se alguém tiver notícias de algum sequestro na Baixada Santista, por favor, me avise. Porque nunca mais foram vistos, esses jogadores nunca mais entraram em campo. O Santos, que não teve o Dodi, nessa partida contra o Cruzeiro, fez muita falta, uma das poucas contratações que realmente rendeu esse ano. O senhor João Paulo também, o goleiro que salva muito o Santos, mas que falhou nos lances do jogo, nesse jogo contra o Cruzeiro. Já havia falhado contra o Grêmio. Falhado contra o Grêmio. Então, assim, enquanto o senhor Odair Hellmann, que também, o senhor Odair Hellmann, o senhor Falcão, que eu não sei o que você está fazendo em Santos, o time passando por uma situação dessa e não aparece, não é visto. E o Andrés Rueda, que, assim, é lamentável. Aí a Márcia Tavares, e quando não tivermos responsável, fica difícil. Exatamente. É muito complicado. O presidente do Santos precisa arrumar alternativas, eu acho que o Santos corre sério risco de perder o Marcos Leonardo agora, que vai ficar 10 rodadas fora. O Mate Barbosa, que o Santos se tornou, é brincadeira. Infelizmente, a gestão do Andrés Rueda apequenou o Santos numa dimensão assim que ninguém imaginava. E agora vai ser isso. O Campeonato Brasileiro do Santista vai ser esse desespero, rodada após rodada. Faltam 42 pontos? Exato. O que o Santos fez em 4 rodadas vai ter que fazer em 2 jogos, porque vencer o Bahia se tornou obrigação. E voltar do Rio de Janeiro contra o Vasco com pelo menos 1 ponto também virou, assim, questão de vida ou morte. O Santos vai se complicando. Essa do Cruzeiro frustra muito pelo fato de, teoricamente, é um adversário direto,
Você não pode perder pontos, você não pode dar pontos para um adversário direto seu. Isso aí pode fazer diferença lá na frente. E o Santos perdeu pontos contra o Cruzeiro. E o que deixa pior, o Gabriel, é que você olha jogador a jogador, você vê que o time do Cruzeiro não é tão melhor do que o Santos. Não é. Só que o Santos não tem organização. Olhar o Lucas Lima andando dentro de campo com contrato até 2025 é uma loucura. É uma loucura. O coitado lá do Marcos Leonardo apanhando sem receber uma bola no pé direito, sabe? E é ele que faz a jogada. Ele e o Ângelo contra 35 cruzeirenses. O Marcos Leonardo acha o Ângelo que fez o gol, mas infelizmente não deu. Santos aí, 14º colocado, já aí com o sinal de alerta ligado. Por favor, Andrés Rueda, abra o seu olho antes que seja tarde demais. O Odair Hellmann não tem condições de treinar esse time até o fim do ano, se você quiser manter a escrita desses 111 anos de história do Santos na elite. E relaxa que de dirigente ruim nós estamos juntos no mesmo barco, tá, Rafa? A sorte é que vocês estão com o caixa cheio, né? Eu tenho o Marcos Braz, político no Flamengo, que só aparece quando ganha. E Landim, presidente omisso. Eu ainda não possuo uma assessoria jurídica grande o suficiente para falar tudo que eu gostaria, por isso eu declaro encerrado este assunto. A temporada Santos Futebol Clube. Antes que eu me irrite.